Celso Zelt, quanto tempo não fazemos um programa juntos? Fui te resgatar lá pro programa da manhã que você sumiu. Eu vou continuar sumido um pouquinho, viu? Eu achei que eu voltava a ficar um pouquinho sumido, aparecidinho, mas talvez no mês de agosto eu volto. Não tem problema, prof. É bom estar com você, viu? Igualmente. Boa noite pra você e pros companheiros. Tá crescendo na hora certa o Flamengo, porque assim, não tem hora errada pra você crescer, né? Mas assim, segundo turno todo pela frente, o time voando e hoje um jogo mostrando pro Dorival que, assim, opções não faltam, né? E que ele parece que aumentaram, inclusive, o número de opções, né? Porque aí você fala dos meninos, você fala de Vitor Hugo, você fala de Lázaro, que já está vindo muito bem, Mateuzinho, que já está vindo muito bem, mas hoje o Vitor Hugo dando show nessa partida. Quer dizer, eu acho que a boa notícia é essa. Ele está ampliando o leque de opções nesse time do Flamengo também. Mais do que os nomes, que a gente já falou isso aqui, não serão os mesmos, mas é um jeito de jogar se consolidando. Essa questão do time reserva, e a gente tem a história de outros times reservas em outros bons momentos, como o Palmeiras do Abel, um pouquinho antes aquele Corinthians do Tite. Você mudava nomes, mas a memória do jogo estava lá. Sim. E no caso do Dorival, é sintomático e é elogiável que já haja uma memória, né? Uma memória já se descolando de toda aquela história de 2019. O Flamengo... mais do que está crescendo na hora certa, ele parece mais pronto para esse confronto. Ele já parecia antes, mas ele parece mais pronto que o Corinthians. A grande aposta do Corinthians é de repente, se juntarem ali os nomes que pouco tenham jogado juntos. Sim. E apareça um futebol suficiente. Os astros se alinharem. Se alinharem ali para o Corinthians passar por esse mata-mata. Eu acho que, de uma maneira geral, e aí eu incluiria o Palmeiras também, todos, hoje, neste sábado, inclusive aumentando a responsabilidade do Atlético Mineiro amanhã contra o Inter. Sim. E do Atlético Paranaense contra o São Paulo, porque o Furacão também tem o seu jogo muito importante contra o Estudiantes nesse meio de semana, eles passaram por uma prova de fogo. A prova de fogo do cobertor curto, dos times não titulares trazerem os pontos suficientes para eles continuarem essa luta árdua do brasileiro, sem se desconcentrar para o confronto que vem aí. E no caso de Corinthians e Flamengo, quando a gente fala vem aí, a gente está falando em 72 horas. Daqui a 72 horas, eles estarão se enfrentando, como também Atlético Mineiro e Palmeiras, nesse caso, com o Palmeiras tendo até alguma vantagem em relação a tempo, para a preparação desse jogo, em relação ao Galo, que amanhã terá todos esses problemas que a gente está falando hoje aqui. Alguns têm mais, outros têm menos. O Flamengo tem um time reserva, já sabendo mais ou menos qual é o seu titular. O Corinthians tem os seus times específicos, mas nesse caso, todo mundo está sofrendo. Todo mundo tem o que fazer. Esse sábado acaba com todo mundo com motivos para sorrir. Sim. Tanto o Flamengo, quanto o Corinthians, quanto o Palmeiras, que também tem um outro confronto de brasileiros na Libertadores nessa semana. É uma parada muito dura, é difícil. E por isso a gente tem que valorizar coisas como esse trabalho que o Dorival vem fazendo. Eu já falei aqui que o Dorival é um técnico subestimado, menos valorizado do que deveria. Ele não é só o tradicional tiozão do futebol de outros tempos. Ele tem preocupações muito atuais em relação ao número de passes que o seu time troca e a maneira como o seu time troca esses passes. Sim. Na direção do gol. Essa é uma preocupação que ele tinha, inclusive, desde os tempos de Santos. 2015, quando ele volta para um Santos, ele já volta com uma outra mentalidade, né? Já volta com um outro preparo, foi buscar estudar, e com jogo de cintura suficiente para no dia que para ser campeão precisar dar um passo atrás, ele também deu. Exatamente. Contra o Audax, né? O Audax. Então, o que a gente viu hoje em relação ao Flamengo é também, claro, o Flamengo tem um elenco. Muitos reputam como o melhor do Brasil. Se não é o melhor, pior do que o de ninguém também não é. Sim. Né? Mas tem muito trabalho aplicado desse treinador. Que fora o goleiro e os dois reforços que não são titulares, mas que vieram para ser, sim, né? Everton, Cebolinha e Vidal, são as únicas coisas entre esse Flamengo de hoje e o Flamengo do mata-mata. Aliás, ele está recebendo um outro reforço. O Flamengo acabou de anunciar. Agora há pouquinho anunciou o Varela, né? Lateral direito, uruguaio, 29 anos. Inclusive, estava vendo o jogo. Lá, né?
O Pulgar estava lá também. Aí, ó, pronto, mostramos. E o Varela estava acompanhando também, então o Flamengo acaba de anunciar o Varela como novo reforço para ainda, claro, esta temporada aí. Vai encorpando ainda mais esse elenco aí, onde o Dorival faz um belo trabalho. Bueno, boa noite para você. A gente está falando do Dorival aqui, né? Não adianta, a gente começa a fazer aquela leitura Flamengo pós-Jesus. E não lembro de nenhum treinador, o Renato Gaúcho teve um começo muito bom. Excelente, mas o Dorival mostra algo mais do que o Renato Gaúcho, hein? E aí é aquela coisa do campo, que muita gente fala, é aquela coisa da conversa, gestão e tal, Renato Gaúcho, mas o Dorival parece que mostra mais campo ainda. Eu acho que ele, desses treinadores pós-Jesus, não lembro de um começo tão interessante dessa forma. Tudo bem, Bueno? Tudo legal, boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. Eu estava pensando aqui, o Dorival nunca teve um time como esse do Flamengo. Desse tamanho, não. O grande time da história do Dorival é o Santos de 2010, Sim. que praticava um futebol muito ofensivo, vistoso, não só ganhou uma Copa do Brasil, que acho que é o título mais relevante da carreira do Dorival. Sim. A gente está em 2022, se eu não estou enganado, são quase 20 anos de trabalhos do Dorival. Sim. Ele treinou boa parte dos times grandes do país e ele tem muitos estaduais, muitos. Agora, títulos, assim, digamos, da primeira prateleira, ele tem basicamente a Copa do Brasil. 2010. Faltam para ele títulos de maior expressão, que esse Flamengo eu acho que é capaz de entregar. Alguns dos times, mesmo grandes de camisa importante que o Dorival assumiu, não tinham tantos jogadores desequilibrantes como tem esse Flamengo. Muitos ele assumia perto de zona de rebaixamento. Salvava, né? Em alguns casos, São Paulo também foi assim, ele chegou num momento de desespero e contribuiu dessa forma. O Santos, nem sempre ele pegou o Santos com o Neymar, ali tinha Neymar, Ganso e o Robinho, que já era ofuscado pelo Neymar. Então, o que eu quero dizer, não quero tirar o mérito dele, porque quem tem à disposição, a gente viu ali, a gente está falando do time reserva, o Pulgar e o Varela são, no momento, é o time C, né? É o time C. Sim. Onde é que esses caras vão entrar no time reserva do Flamengo? Né? Porque o Varela olha o Mateuzinho jogando hoje, ele fala, puxa, não vou ter que correr, hein? Vou ter que jogar. E aí você vê o meio campo ali, o Vidal, que para mim não é reserva, o Vidal para mim vai ser titular. Não é inevitável isso, não tem como segurar. O Cebolinha, acho que em algum momento também vai bater na porta ali. Então, tem alguns jogadores que parecem que estão nos times errados, né? O que está no time reserva vai ser titular, Sim. O que está olhando o lado do time C vai entrar no time reserva. Então, a fartura que tem o Dorival é algo absurdo. Mas tem uma coisa, né, Rodrigo? Só rapidamente interrompendo. Para valorizar ainda mais o trabalho do Dorival, acho que assim, se a gente pegar os últimos treinadores, aí Rogério Ceni, o Domenech Torrent, o próprio Renato Gaúcho e tal, o Paulo Souza, eles também tinham fartura. Tinham fartura, mas... Só que não emplacaram. O Dorival, claro, está cedo ainda, eu sei. Mas ele está emplacando. Pode acontecer muita coisa contra o Corinthians e tal, etc. Mas, assim, ele consegue fazer esse time jogar. Outros tiveram dificuldades. Qual foi o termo usado pelo Mano quando teve a derrota do Inter? O Flamengo já não está mais esculhambado, né? Nitidamente não está. Muito ao contrário. E eu acho que teve, eu citei aqui, eu participei no Linha na noite, do 7-1 no Tolima. Tá. E que ali eu meio que falei, olha, Pedro não pode sair do time, Pedro e Gabigol, que isso sim eu acho é o grande mérito do Dorival. Porque o Rogério, por exemplo, teve uma reta final interessante quando ele recupera o time que ganhou o Brasileiro e com modificações, puxando o Arão para a zaga. Ele teve intervenções, pelo menos uma tática, que acabou resultando em melhora do time e ele conseguiu ainda abocanhar um brasileiro, que não é pouca coisa. Mas, assim, o começo do Renato Gaúcho foi mais impactante, com resultados mais estrondosos em série, né, com um futebol de alto nível de desempenho, que eu acho que ali ele meio na história do que virou o fio, né? Na hora que precisou ali, afunilou a coisa, encaixou adversários mais pesados, sobretudo do Palmeiras na final da Libertadores, faltou um pouco ali de repertório, de saída, ou de não depender tanto de individualidades. Esse time do Dorival, nesse ponto eu concordo, ele parece menos dependente de figuras. O Gabigol está fazendo um trabalho elogiável já há um bom tempo, saindo da área, da figura do centroavante, construindo. Hoje quase ele deu um gol, né? O gol não saiu, aquele gol, porque eu cantei antes aqui, eu falei, gol! E aí a culpa é minha, desculpa, flamenguista. Né? Eu ziquei o gol, mas a construção foi do Gabigol, né? Então você vê algumas peças
que voltaram... O Everton Ribeiro estava discutindo com o Pedro aqui se foi correto ou não a saída dele no jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo de mata-mata, estava espinhoso, ele não estava jogando mal, ele está dando sinais de recuperação. Hoje fez mais uma vez um bom jogo, embora não tenha sido o destaque da equipe, né? O Vidal foi bem, fez o primeiro gol. Vitor Hugo, né, um jogador bem interessante. Os miúdos do Flamengo Lázaro, são bons, Mateuzinho. né? A gente fala muito dos destaques, né? Mas esses miúdos, já com o técnico anterior, já estavam ganhando espaço. E o Dorival, digamos assim, não pegou terra arrasada também, né? Não foi assim um desespero, né? Esses jovens despontando, crescendo, ganhando espaço. E acho que o mérito dele foi recuperar alguns dos principais jogadores do elenco. Inclusive o Léo Pereira, que hoje não jogou, mas... Tentou Diego Alves logo de cara, né? Os cobrões. Tem algumas coisas interessantes acontecendo no Flamengo. O Dorival e a comissão dele, né? Porque né? São várias pessoas. Eles tinham uma ideia bem clara quando foram chamados para trabalhar no Flamengo de fazer o time jogar em variações do 4-3-3. Isso não foi possível imediatamente. A gente lembra do jogo do abraço no Mano. Estava esculhambado. Aquele time jogou com um volante, 2 meias entre linhas, 2 pontas abertos e um atacante centralizado. O jogo não fluiu como a comissão técnica do Flamengo queria, e muito se falava sobre a maneira como, muito se falou, né, a maneira como o elenco do Flamengo, de maneira geral, e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação a nenhum jogador, teve resistência à proposta do Paulo Souza. Sim. Isso ficou claro. Sim. Fato. Quando o treinador chega para substituir e para, entre aspas, acabar com isso e resgatar uma temporada,